eu quero compartilhar com vocês um texto que está lá em Mateus, capítulo 18, verso 21, que diz assim: a parábola sobre a importância do perdão. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um senhor que decidiu pôr em dias as contas com seus servos que lhe deviam. No decorrer do processo, trouxeram diante dele um servo que lhe devia 70 milhões de moedas. Uma vez que o homem não tinha como pagar, o Senhor ordenou que ele, sua esposa, seus filhos e todos os seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo, e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. No entanto, quando o servo saiu da presença do Senhor, foi procurar outro servo que trabalhava com ele e que lhe devia 100 moedas de prata. Agarrou-o pelo pescoço e exigiu que ele pagasse de imediato. O servo se curvou diante dele e suplicou: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo. O credor, porém, não estava disposto a esperar. Mandou que o homem fosse lançado na prisão até que tivesse pago toda a dívida. Quando outros servos, companheiro dele, viram isso, ficaram muito tristes, foram ao Senhor e lhe contaram tudo o que havia acontecido. Então o Senhor chamou o homem cuja dívida ele havia perdoado e disse: servo mau, eu perdoei sua imensa dívida, porque você me implorou. Acaso não devia ter misericórdia de seu companheiro, como tive misericórdia de você? E irado, o Senhor mandou o homem à prisão para ser torturado até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celestial fará com vocês, caso se recusem a perdoar de coração a seus irmãos. Isso aqui é Jesus contando essa parábola sobre o perdão. E ela é meio dura, mas é Jesus dizendo que a gente não precisa viver acorrentados por essas correntes de falta de perdão. A gente tem que perdoar. É 7 vezes? Jesus não. É 70 vezes 7. É diariamente. E esse texto, ele é muito lindo porque no início dele é um senhor perdoando a dívida de um homem que não tinha como pagar. E eu quero compartilhar com vocês uma ilustração que o Senhor me deu há muito tempo sobre o perdão. Sobre o que é o perdão de nós para Deus, sabe? Como é esse perdão? Por que Deus nos perdoa? E ele me ilustrou essa história assim. Imagina uma mulher, ela vai em um banco tentar quitar a sua dívida, mas ela vê que os juros estão correndo. E quando ela chega para quitar, ela vê que ela não consegue, é impossível. Os juros estão altíssimos, a sua dívida está impossível de pagar. Aí do lado dela tem um homem, e esse homem olhando para ela e percebendo que ela está aflita, e percebendo o que está acontecendo, ele chama ela à parte e fala bem assim: olha, eu posso pagar sua dívida, eu tenho bastante dinheiro e eu posso te ajudar. E aí é onde entra eu e você. A gente, no lugar dessa mulher, ela poderia ser uma mulher que fosse orgulhosa. Ela poderia ser e dizer bem assim: não, eu consigo pagar, eu vou pagar aos poucos, eu vou pagar depois, eu não preciso da ajuda de ninguém. Fui eu que fiz a dívida, eu vou pagar. Ela poderia ter esse orgulho, sabe? E não aceitar a dívida, mas ela também poderia simplesmente aceitar, dizer: eu não consigo pagar. Ter humildade, dizer: eu não consigo, é impossível. Se você tem dinheiro, paga, eu aceito. E o Senhor trouxe isso muito lindo para mim, porque muitas das vezes a gente tá nesse lugar dessa mulher. A gente pode ser a pessoa orgulhosa que não aceita que Jesus paga toda a nossa dívida do pecado, ou podemos simplesmente aceitar sermos humildes e dizer, é como se esse homem fosse Jesus e ele falasse para essa mulher: olha, eu tenho aqui um cartão que se chama graça, eu passo e pago tudo se você permitir, e você fica livre. Mas agora também tem depois que essa mulher ela fica livre dessa dívida, o que ela faz lá na frente? Será se ela faz uma nova dívida? Será se ela volta pelos mesmos caminhos? Será se ela trilha o mesmo caminho e volta a praticar o que ela praticava antes? Será se ela seria uma mulher imprudente e voltaria a errar como ela errou antes para ter uma nova dívida? Sabe?
Somos nós, é a graça do Senhor, é Deus pegando, ó, eu tenho um cartão aqui, ó, tá cheio de graça, eu passo e você tá livre. Mas depois que você é livre, o que é que você vai fazer com essa liberdade? Será se você vai se lamear de novo? Será se você vai pegar com suas próprias mãos, vai ser uma pessoa imprudente, vai viver a prática do pecado de novo? Porque é exatamente isso. Deus é santo, Deus é muito santo, por isso que Jesus morreu. Foi porque Deus viu na gente que a gente não poderia pagar, a gente estava no lamaçal do pecado, a gente erra, a gente fala, sem o Espírito Santo a gente não é nada. Se a gente faz alguma coisa de bom, é por causa do Espírito Santo, é através do Espírito Santo em nós. Então, o cartão de graça de Deus, de Jesus, está disponível. Ele chega, olha, se você quiser, eu tenho, eu posso, eu passo e pago toda a sua dívida, você fica livre. Agora depende de você, não ter orgulho no teu coração para aceitar, e depois que aceitar, permanecer em liberdade, não cair novamente nesse erro de estar acorrentado por essas dívidas espirituais, que são os nossos pecados, trazendo para o Espírito os nossos pecados que a gente não pode pagar. É quando a gente rouba, é quando a gente mata, é quando a gente se prostitui, é quando a gente mente, tudo isso. Muitas outras coisas que a Bíblia condena, sabe? É Jesus passando e pagando, ó, tô passando aqui, ó, a graça, você tá livre. Agora dá caminhos novos, passos diferentes, trilha um novo caminho e não cai mais nesse mesmo pecado de antes.